Atenção porque vai começar a aula de História. Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Vamos aqui dar início a mais uma aula de História, beleza? Nono ano. E assim, para começo de aula, nós vamos fazer alguns comentários sobre 3 questões da última atividade, beleza? Essa atividade ela foi do dia 9 de abril e foi a 4ª aula, beleza? Que nós tivemos por aqui. Então vejam, vamos comentar aí essa primeira questão. Então nós temos nela o período que precedeu a Primeira Guerra Mundial, ficou conhecido como Belle Époque, a Bela Época, pelo fato de... Então essa questão ela quer saber as principais características desse momento aí, desse início do século XX, tá certo? Ou seja, o período que vai justamente, anteceder essa Primeira Guerra Mundial, e ele quer saber quais são as características desse momento que são chamadas de Bela Época. Por que nós temos aí a Bela Época? Então vamos ver aí essa letra A. Apresentar uma profunda rejeição pela ciência e uma veneração pela arte. Essa letra A ela é falsa. Ela é falsa porque a Bela Época ela não rejeita essa ciência. Pelo contrário, ela vai justamente se fortalecer a partir desse progresso científico que principalmente as sociedades industrializadas estavam vivenciando nesse momento, tá certo? Então essa questão de rejeição pela ciência torna essa afirmativa falsa. Letra B. Apresentar um grande entusiasmo com o progresso técnico-científico e a vida da sociedade industrial. Então, essa letra B ela está totalmente coerente com as características que apresentam essa Bela Época, tá certo? Que é mais ou menos ali no final do século XIX, início do século XX. Então, você vai ter a expansão dessa sociedade industrial, tendo a Europa, como sendo a referência dessa sociedade, a referência de civilização, e aí você vai ter uma sociedade, um momento da história, onde se tem o otimismo, onde se tem esse entusiasmo com esse progresso técnico-científico, a questão da ciência e da tecnologia, tá certo? Então, letra B é justamente aí a alternativa correta dessa primeira questão, certo? Vamos ler a C e a D. Por ter sido um período de regresso à cultura clássica antiga, como foi o Renascimento. Falso porque você não tem esse regresso à cultura clássica, E quando você fala de cultura clássica, é justamente voltando ali para os padrões culturais daquela sociedade greco-romana. Então isso aí é falso. E a letra D, por ter reagido à arte modernista, que desprezava a beleza clássica. Falso também porque essa Bela Época, principalmente ali na Europa, tá certo? Essa arte modernista, ela vai ser justamente a vanguarda dessa sociedade, em constante transformação e movida pela ciência e pela tecnologia, tá certo? Então não seria uma reação à arte modernista, mas sim uma expressão dessa arte. Então letra D, falso também. Alternativa correta, letra B. Beleza? Vamos aqui para o comentário da segunda questão. E aí você tem, O Rio civiliza-se. Eis a exclamação que irrompe de todos os peitos cariocas. Temos a Avenida Central, a Avenida Beira-Mar, os nossos campos elíseos, estátuas em toda parte, cafés e confeitarias. Um assassinato por dia, um escândalo por semana, cartomantes, médiuns, automóveis, autoboss, autores dramáticos, grande monte, monte. Enfim, todos os apretextos das grandes capitais. Então aí você tem uma afirmação que representa a sociedade carioca, ou seja, a realidade brasileira, e traz aí contradições dessa bela época, dos avanços e do progresso alcançado por essa bela época e as contradições da sociedade brasileira. Então, no mesmo momento e período que nós temos, projetos urbanísticos, por exemplo,
né, movidos pelo aquele pensamento europeu, capitalista, industrial, burguês, certo? Essas reformas urbanas, que é o que a questão aí está tratando, dentro dessa realidade carioca, né, visto que o Rio de Janeiro era justamente a capital dessa República Brasileira, então essas transformações urbanas, elas serão realizadas em diversas capitais brasileiras, mas será sentida principalmente no Rio de Janeiro, por ser essa capital federal. Então, essa afirmativa, ela fala sobre sobre essas reformas urbanas, tá certo? Mostrando contradições desse momento aí. Que ele fala de assassinatos, tá certo? Fala de escândalos. Então, se por um lado você tem um avanço urbano, né, você tem um progresso dessa sociedade, do outro você ainda tem questões sociais que não foram resolvidas, como pobreza, miséria, certo? A criminalidade. Isso é uma realidade típica brasileira. Até porque essas reformas urbanas que ocorreram dentro desse Brasil, né, tendo o Rio de Janeiro como referência, foram feitas para justamente atender a certos grupos da sociedade, as camadas mais ricas, né, as elites desse momento, e não para toda a população. Então nós temos essas contradições. Aí você tem aí a pergunta. A partir do excerto, que se refere ao período da Belle Époque no Brasil, no início do século XX, é correto afirmar que, primeiro, que a letra A, o Rio de Janeiro procurava apagar aspectos da época do Império e impulsionar a cultura francesa renegada por Dom Pedro II. Aí é falso por duas coisinhas. Nem essas obras urbanistas, né, tinham aquele sentido de apagar os aspectos culturais do século XIX, que seria aquele momento do Império Brasileiro, e nem Dom Pedro II, segundo imperador do Brasil, renegava essa cultura francesa. Então, essa letra A está totalmente falsa. Letra B. A cidade expressava as contradições de um processo de transformações urbanas, sociais e políticas nas primeiras décadas da República. Então, essa letra B aí, ela traz uma certa coerência quando expressa essas contradições, ou seja, de um lado o progresso e do outro ainda problemas sociais, né, que fazem parte dessa realidade brasileira, como a criminalidade, a pobreza principalmente, tá certo? Então essa letra B aí, ela está bem coerente. Vamos ver a C e a D. Letra C. Os costumes franceses eram elementos incorporados pela sociedade carioca como sinônimo da modernização republicana obtida pelo tenentismo. Essa letra C, ela está praticamente correta. O que torna ela errada é o final. Dizer que o sinônimo de modernização dessa República Brasileira foi obtida pelo movimento tenentista. O tenentismo é uma corrente política das Forças Armadas Brasileiras, que vão ter atuação na década de 20, tá certo? Ali de 1920 em diante. Então essa bela época, ela já vem desde o final do século XIX. Então essa questão da modernização, né, e dos costumes franceses que vão entrar dentro dessa sociedade brasileira, carioca principalmente, não tem uma relação direta com esse tenentismo. Então essa letra C, ela fica falso pelo final dela. Letra D. A modernização representou um processo de exclusão social e cultural, patrocinado pelo governo francês, que financiava obras públicas e impunham os produtos franceses à população brasileira. Aí é falso porque quem vai patrocinar essas obras, principalmente as reformas urbanas, é o próprio governo brasileiro, tá certo? Os costumes franceses, a cultura francesa vai estar em alta dentro dessa sociedade brasileira nesse momento, porque a Europa e a França, principalmente, serão as referências justamente dessa bela époque, tá certo? Desse progresso, dessa sociedade urbana e industrial. Então, correto é a letra B, beleza? Vamos fazer aí o comentário da terceira questão. Aí você tem a entrada de imigrantes europeus no Brasil integrou uma política chamada de embranquecimento social.
Sobre isso é correto dizer. Vejam, na última aula, quando eu falei sobre esses aspectos da política de imigração, principalmente relacionada à população europeia, né, a chegada dos europeus no território brasileiro, que remontam tanto ali o século XIX, como também o início do século XX. Eu apresentei esse quadrozinho aqui, ó, que foi pintado em 1895, tá certo? Que é intitulado de A Redenção de Cã, de Modésto Brocos, tá certo? É um pintor espanhol, naturalizado brasileiro. Então essa obra é do finalzinho aí do século XIX. E essa obra trabalha justamente esse aspecto, né, desse pensamento de embranquecimento dessa população brasileira, tá certo? Então nós temos aí 3 gerações. A primeira geração, que seria ali a avó negra, beleza? A segunda geração, a mãe, né, que está com uma criança ali num colo. Aí você vê que ela já tem, né, uma cor mais parda, tá certo? Né, fruto de um processo de miscigenação e tal. E o homem ali que representa esse imigrante europeu, tá certo? E você vê que o filho desse casal, no caso o neto, né, daquela senhora negra, nasceu branco. Então, esse quadro, ele traz aquela visão, né, das elites brasileiras para essa sociedade brasileira. As elites que naquele momento se achavam muito mais europeus do que de fato brasileiros, tá certo? Essa elite aí do século XIX, início do século XX, ou até ao longo mesmo do século XX, essa elite do imaginário brasileiro é uma elite que está muito mais próxima aos valores europeus do que de fato aos valores brasileiros. Então você tem uma elite muito preconceituosa aí em relação à formação da nossa sociedade. Então esse quadro, ele representa justamente esses aspectos elitistas de embranquecimento. Então, através da misturas, principalmente aí com o elemento europeu, tá certo? Essa questão da cor, ela ia sendo diluída. Então você vê que a avó, né, geração passada era negra, e o neto, uma geração futura daí, é branco. Então aí você tem esse processo de embranquecimento, né, que é uma visão totalmente preconceituosa e equivocada, tá certo? Então, essa obra, ela vai justamente sintetizar essa visão, né, sobre as imigrações da Europa para esse Brasil, e também aquilo que a nossa elite defendia, tá certo? Então sobre isso é correto falar. Letra A. Tentando copiar a sociedade europeia, os intelectuais brasileiros visavam ao embranquecimento do povo brasileiro através do processo de imigração. Então essa é justamente a alternativa correta, beleza? Vamos ver aí rapidamente a letra B, C e D. Letra B. A engenharia social fez parte da política de aumentar o processo de miscigenação do Brasil, valorizando a identidade afrodescendente da população. Falso que é renegando essa identidade afrodescendente negra, tá certo? Indígena, e valorizando aí aspectos da cultura europeia. Letra C. A engenharia social foi uma estratégia de copiar a sociedade africana como o modelo ideal de civilização para a sociedade brasileira. Falso também que seria uma cópia da sociedade europeia e não africana. E a última, o objetivo de muitos intelectuais era de romper com o estereótipo de que no Brasil só havia escravos, índios e mulatos. Então isso aí também é falso, porque não tinha esse objetivo de romper, mas sim de reproduzir aspectos culturais de uma sociedade branca e europeia, tá certo? O que estava longe de ser uma realidade para esse nosso país, tanto nesse momento como também nos dias atuais. Então letra A, essa terceira questão. Beleza? A número 4 e a número 5 eu vou passar apenas o gabarito. Então a número 4 você tem aí como resposta a letra C e a quinta resposta é a letra A. Beleza? Então feito aí esses comentários, vamos para o tema de hoje.
Então ainda vamos trabalhar essa primeira república brasileira, tá certo? Ou seja, o sistema republicano em seu primeiro momento, que pega ali de 1889, que é o ano de sua proclamação, e se estende até 1930, momento em que o Brasil, né, começa a vivenciar um novo momento político, né, do sistema republicano, beleza? E na aula de hoje a gente vai falar especificamente sobre a política desse primeiro momento e também da economia. Como é que se estava estruturado esse governo aí dessa primeira república? E o Brasil, né, economicamente falando, produzia o quê? Né, quais eram as atividades que seguravam esse crescimento e esse PIB brasileiro? Beleza? Então vamos lá. Então, primeiramente, vamos entender um pouco da política desse primeiro momento aí da República Brasileira. Vamos começar a nossa análise a partir da Constituição de 1891, tá certo? Quando você fala de política, você fala de leis também, tá certo? E automaticamente a Constituição de um país vai ser a base dessas leis que orientam a sua vida política, que orientam o sistema vigente, no caso, a República, beleza? Então essa Constituição de 1891, ela vai pôs fim à Constituição de 1824, que foi a primeira Constituição brasileira, né? Aquela que foi criada logo após o processo de independência, que ocorreu em 1822. Então, essa Constituição de 1824, ela vai perdurar praticamente durante todo o século XIX, pegando o primeiro reinado, período regencial e o segundo reinado brasileiro. Em 1889, nós temos o fim do Império Brasileiro, tá certo? E a proclamação da República. Então, era necessária uma nova Constituição, tá certo? Um novo quadro de leis, de regimentos que legitimassem o sistema republicano, que é totalmente diferente do sistema monárquico, que até então era vivenciado por essa realidade brasileira. Então, a partir dessa Constituição de 1891, nós vamos ter leis e regimentos que passam a estruturar essa vida republicana. Eu trouxe aqui alguns aspectos mais importantes, os principais, né, dessa primeira Constituição. Então ela tem esse caráter republicano, beleza? E aí ela implanta para esse Brasil o modelo federativo, é a Federação Brasileira. Isso quer dizer o quê? Que o Brasil, que é o país, né, que é o Estado Nacional, ele é formado pela junção dos seus estados. Então, as antigas províncias que existiam durante o Império, elas são transformadas em estados brasileiros, tá certo? Aí você vai ter Pernambuco, você vai ter a Bahia, o Rio de Janeiro, São Paulo, os estados que somados formam a República Federativa desse país, tá certo? E uma outra coisa também desse sistema federativo é que esses estados passam a ter autonomia política. Então você tem um poder central, que é representado ali pelo presidente, né? Nós vivemos uma república presidencialista, certo? Mas, além desse poder centralizado, na figura do presidente, nós temos os estados, a partir, né, dos governadores, que possuem autonomia de regerem os seus estados, né, de forma independente, embora exista uma relação direta entre os poderes locais e estaduais e o poder federal, né, central, ali na figura do presidente, tá certo? Mas os estados passam a ter essa autonomia. Então esse é um modelo federativo. Uma outra coisa também importante é a implantação do voto direto para os cargos públicos do poder executivo e também do poder legislativo. Ou seja, presidentes, governadores, prefeitos, eles passam a ser eleitos por voto direto, né, da própria população. E também vereadores, deputados estaduais e federais, os senadores também passam a serem eleitos, né, pelo voto direto, né, realizado pela população. Agora, quem é que tinha direito de voto nesse momento?
Hoje em dia, praticamente, qualquer cidadão brasileiro, ele tem o direito de votar, tá certo? Antigamente, principalmente aí nesse primeiro momento, existiam grupos da nossa sociedade, tá certo? Que eram excluídos, que não tinham esse direito de voto. Então, quem eram esses grupos? Então, nós vamos ter indígenas, tá certo? Mulheres, oficiais do exército, membros de ordens religiosas e analfabetos. Então, se alguma pessoa se encaixasse em um grupo desse, não tinha esse direito de voto e estava totalmente excluído, né, de participar das eleições, né? Estavam excluídos de elegerem justamente aí os seus representantes para ocuparem os cargos públicos, tanto do poder executivo e também do legislativo. Beleza? Então isso é uma coisa que a República traz. A questão do voto direto, que até então era um voto censitário, certo? Inicialmente, os 2 primeiros presidentes da nossa República foram militares. Então nós vamos ter aí a presidência de militares, tá certo? O primeiro foi o Deodoro da Fonseca, que foi quem conduziu, né, a proclamação da República Brasileira. E o segundo foi o Floriano Peixoto, tá certo? Então nós temos aí 2 militares. Deodoro, ele vai governar de 1889 até 1891, ano em que ele renuncia, por conta de pressões de opositores. E aí assume o Floriano Peixoto, militar também, marechal, e aí ele governa de 1891 até 1894. Então aí ele cumpre, né, um mandato de 4 anos, tá certo? Nesse momento aí não existiam o processo de reeleição, tá certo? E o mandato ele durava 4 anos, como nos dias atuais, né? Embora que hoje em dia você tem essa reeleição que pode abrir para um mandato de 8 anos, tá certo? Desse momento aí não, 4 anos, tinha que sair, eleições novamente, e aí outro presidente seria eleito. Então, inicialmente, os 2 primeiros foram militares. A partir de 1895, tá certo? Nós vamos ter o início da presidência de civis, ou seja, pessoas que fazem parte ali da sociedade civil brasileira, tá certo? E a maioria dos presidentes nesse primeiro momento da República eram civis. Só foram 3 que eram militares: Deodoro, Floriano e Hermes da Fonseca, que vai ser um pouco mais para frente. Mas tirando esses 3, todos os outros presidentes eleitos, tá certo, eram, né, da sociedade civil, não faziam parte aí das Forças Armadas. Então, o terceiro presidente e o primeiro civil foi Prudente de Moraes. Eu vou falar dos 2 primeiros civis, que no caso serão 4 presidentes, né? Deodoro, Floriano, Prudente de Moraes e o Campos Salles. Daqui a pouco eu falo sobre ele. Esses 2 primeiros presidentes civis, eles vão estruturar o funcionamento político desse primeiro momento republicano, tá certo? Então, o que é que esse carinha aí, que é o Prudente de Moraes, ele vai implantar? Ele vai inaugurar a política das oligarquias. E o que é isso? Quem são essas oligarquias? Essas oligarquias, elas são representantes, tá certo, dos grandes proprietários rurais, né, dos grandes proprietários de terras desse nosso Brasil. Então, essa primeira República Brasileira, ela vai ser conduzida, ela vai ser governada justamente por representantes desses grandes proprietários. Então, aí você vai ter uma república, né, um governo totalmente elitizado, né, que vai muito mais defender os interesses do seu grupo social, né, das elites, do que de fato os interesses da população brasileira e dos interesses nacionais, tá certo? Então, o controle da presidência, os presidentes que foram eleitos nesse primeiro momento aí, eles são justamente grandes proprietários de terras, principalmente de 2 regiões desse nosso país, de São Paulo e de Minas Gerais. E por que de São Paulo e de Minas Gerais? Porque
eram as regiões mais economicamente ativas, tá certo? A economia brasileira nesse momento ainda era uma economia basicamente agrária, tá certo? E as principais atividades se concentravam em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. São Paulo, o café era o principal produto, né, que ali se produzia, e em Minas Gerais, a atividade pecuarista, né, a criação de gado, principalmente, tá certo? Então essas elites, né, cafeicultoras de São Paulo e pecuaristas de Minas Gerais eram quem controlavam essa estrutura presidencial desse primeiro momento republicano, tá certo? Então quando você pega os presidentes civis, eles eram ou paulistas ou mineiros. Então você vai ter aí um revezamento, tá certo? Desses dois, né, dessas duas elites brasileiras. Então essa charge, ela representa justamente isso. Esse revezamento aí de paulistas e mineiros na presidência dessa nossa república, tá certo? Então, nós chamamos esse revezamento, né, nós chamamos essa política de controle de São Paulo e Minas Gerais, popularmente, de política do café com leite. O café que representa São Paulo e o leite que representa, né, os pecuaristas de Minas Gerais, tá certo? E aí você vai ter o revezamento entre essas duas elites dentro da presidência da República Brasileira. Agora, como é que as elites paulistas e as elites mineiras sempre conseguiam vencer as eleições, né? Se para se ocupar o cargo de presidente era necessário passar pelo processo eleitoral, né? Passar, assim, tinha que ser eleito, tá certo? Além de fraudes, né? Você pensar as eleições desse momento aí no Brasil, né? Não existia uma justiça eleitoral para combater justamente a fraude, principalmente, né? Para fiscalizar aquele processo, para trazer transparência realmente sobre ele. Então não existia isso. Então a fraude nas eleições era uma coisa comum nesse primeiro momento daí. E uma outra coisa principal foi justamente implantada para dar suporte, tá certo? A essa política do café com leite, foi implantada pelo segundo presidente civil, quarto da República Brasileira, por Campos Salles, tá certo? Ele vai implantar uma política que vai justamente estruturar essa política do café com leite, garantindo que a vitória nas eleições fossem sempre de paulistas em um momento e de mineiros em outro momento, tá certo? E que política foi essa? É a política dos governadores. E o que seria, como é que funcionava essa política dos governadores? Era uma espécie de grande acordo nacional, que envolvia presidente da República, tá certo? Governadores dos estados brasileiros e também coronéis dos municípios brasileiros. Então você tem um acordo aí político que estabelece a escala federal, estadual e municipal, tá certo? E quem eram esses coronéis, né, que dominavam os municípios desse Brasil? Coronéis eram justamente as oligarquias municipais, ou seja, eram os grandes proprietários de terras, né, que viviam nos municípios, nas cidades brasileiras. E aí essas pessoas, essas famílias proprietárias, né, esses coronéis, eles tinham muita influência em suas regiões, tanto econômica, por serem ricos, tá certo, como também influência política. Então, nas regiões que o coronel dominava, automaticamente ele dominava também uma grande rede de eleitores, que eram os currais eleitorais, tá certo? Então, cada coronel em sua cidade, em sua região, possuía justamente os seus currais eleitorais, né? Grupos de pessoas que votavam, né, de acordo com os interesses daquele coronel. E como é que ele conseguia, né, esses currais? Como é que ele conseguia essa influência política? Primeiramente, através da violência. Os coronéis eram pessoas altamente violentas. Então, se você fosse contra um coronel, né,
não fizesse aquilo que ele pedisse, aquilo que ele ordenasse, tá certo? Você seria automaticamente punido com bastante violência. Então, o coronel é aquela pessoa que apresenta medo entre as pessoas, né, da sua região, entre as pessoas que ele tinha influência. Uma outra coisa, os coronéis, eles desenvolviam muitas políticas assistencialistas. E o que seria um assistencialismo? Seria uma política de ajuda, entre aspas, tá certo? Então, por exemplo, você tem ali uma família pobre, camponesa. Então, o filho delas está precisando de um hospital, porque está doente. Então, o coronel pegava aquela criança e levava num hospital, tá certo? Ou então, aquela família pobre estava passando por dificuldades, não tinham o que comer, e aí o coronel pegava e doava uma cesta básica. Então, através dessas ajudas, entre aspas, aquela população ficava na dependência daquele coronel, né? Se eu estou lhe dando aqui uma cesta básica, se eu estou lhe dando aqui um emprego em uma prefeitura, tá certo? Se eu estou lhe dando alguma ajuda, eu vou querer algo em troca, tá certo? E aí, no momento das eleições, aquelas pessoas que estavam sob a dependência de um coronel automaticamente votavam naquela pessoa indicada por ele. Então, isso nós chamamos de coronelismo. Então, a política dos governadores, que é a questão estadual, estava vinculada ao coronelismo, que é a política municipal das cidades, das regiões que formam o Estado brasileiro, tá certo? Então, através dessas relações de troca de favores entre presidência da República, governos estaduais e coronéis, né, que dominavam a esfera municipal, nós temos o quê? Que essas elites proprietárias de terras, elas conseguiam se perpetuar no poder. Elas conseguiam sempre eleger os seus candidatos, tá certo? Dificilmente um grupo de oposição conseguia vencer as eleições, já que os coronéis já garantiam para aquele candidato que representava, né, os interesses desses grandes proprietários de terras, tá certo? Vencessem aquelas eleições. Então, essa troca de favores, né, esse grande acordo nacional, era o que garantia que essas elites proprietárias de terras, tá certo, se perpetuassem no poder, vencendo as eleições tanto para presidente, e aí você tem um café com leite, São Paulo e Minas Gerais, nesse revezamento, como também para governo dos estados. Ali também nós vamos ter representantes desses grandes proprietários de terras, como também nos municípios, os prefeitos, vereadores, também, né, a maioria eram representantes desses coronéis, desses grandes proprietários, tá certo? Então, essa política do café com leite, com a política dos governadores e com esse processo do coronelismo, é o que garantia justamente essas oligarquias no poder dessa primeira República Brasileira. Essa charge representa justamente aí esse momento eleitoral dessa primeira República. Então você tem aí um político, tá certo? Que é representante dos coronéis, ou o próprio coronel, né? Ele também podia ser o candidato, beleza? E o burro, representando aí os eleitores. E esse coronel, esse político, está carregando esse burro para ele depositar o seu voto. Logicamente que ele está votando em alguém que o coronel indicou para ele votar, tá certo? Então isso daí nós chamamos de coronelismo. Ainda hoje nós conseguimos observar, né, certas características no momento eleitoral brasileiro que relembram esse coronelismo, né? A compra de votos, tá certo? Você conseguir votos garantindo aí empregos para pessoas, né, em prefeituras, em câmaras de vereadores, enfim. Ainda são práticas usuais, tá certo? Nessa nossa democracia atual. Mas nesse momento aí funcionava como uma estrutura principal para garantir essa política do café com leite, beleza? E aí os coronéis, eles utilizam da violência,
né, da troca de favores e desse assistencialismo para garantir os seus interesses. Beleza? Bora falar um pouco aí sobre a economia. Então, o Brasil nesse momento, economicamente, ele vivia essa realidade agroexportadora. Isso quer dizer o quê? Que eram produtos agrícolas, tá certo? Eram as principais atividades econômicas do Brasil, era o cultivo desses produtos agrícolas, justamente em grandes propriedades rurais. E aí você vai ter um comércio voltado para exportação. Então, o Brasil, nesse momento aí, ele exportava, né, principalmente café. Então, café vai ser o principal produto que garante a geração das riquezas do PIB brasileiro, tá certo? E aí forma-se essa elite brasileira, né? A principal elite dessa nossa realidade social eram justamente os grandes cafeicultores, principalmente de São Paulo, por ser a principal região, né, que produzia esse produto, tá certo? Então, o café que representa justamente aí São Paulo. Outras áreas agrícolas, né? Além do café, o que é que se cultivava mais? Então nós vamos ter aí a pecuária, que é a criação de gado, principalmente. Na região de Minas Gerais, é a principal área pecuarista nesse momento, tá certo? E também estados da região sul e da região nordeste desse nosso país, tá certo? E o açúcar, né? Que era uma economia desde a época colonial, que ainda, né, se cultivava, se produzia dentro dessa realidade brasileira. Ainda hoje você tem ainda essa economia açucareira na região Nordeste e também em São Paulo, tá certo? Então São Paulo você vai ter açúcar e café, só que o café vai ser o principal. As consequências dessa realidade agroexportadora, principalmente quando você pensa aí na predominância dessas grandes propriedades rurais, tá certo? Então você vai ter impactos, tanto sociais como também de caráter ambiental, por conta dessa realidade aí agroexportadora. Então, primeiramente, você vai ter nessa primeira charge aí, ó, concentração fundiária, tá certo? Então você tem o quê? Que poucas pessoas, né, poucas famílias, poucos grupos desse Brasil dominam a maioria das terras cultiváveis que existem em nosso território. Enquanto que a maioria da população camponesa, né, de pequenos agricultores, não possuem acesso a essa terra. Então formam-se pessoas aí sem terras, altamente empobrecidas por esse sistema. Então a concentração fundiária é um desses impactos sociais, tá certo? Questão também do desmatamento. Cada vez mais que a expansão das fronteiras agrícolas elas acontecem, mais áreas verdes são destruídas, tá certo? Então, o interesse do lucro, né, o interesse econômico dessas elites, tá certo, proprietárias de terras, está muito acima dos interesses de preservação ambiental. Ainda hoje, o Brasil deveria ser uma referência em leis ambientais, em defesa, né, do meio ambiente, mas, pelo contrário, continua aí explorando e devastando essas nossas áreas verdes em nome desse agronegócio, tá certo? Em nome aí dos interesses dessas elites e tal brasileiras. E também a violência, né? A violência no campo, que vai atingir tanto camponeses, tá certo? Sem terras, que vai também atingir pequenos proprietários agrícolas, pequenos agricultores, e também atinge grupos indígenas. Então essa charge aí, essa terceira charge, está representando justamente aí essa violência em cima de grupos indígenas que lutam, né, pela defesa e pelo reconhecimento aí de suas terras, só que as elites agropecuárias, elas não têm esse interesse, querem lucrar, querem expandir os seus domínios e utilizam da violência, né, para fazer isso, para alcançar os seus objetivos. Então nós temos aí diversos impactos sociais e também ambientais, né, que estão relacionados à defesa dessa economia agroexportadora. Concentração fundiária, devastação, né, de florestas, de áreas verdes e também
a violência contra camponeses e grupos indígenas principalmente. Beleza? Além dessa realidade agrícola, que era o que segurava, né, a economia brasileira, o principal produto exportado, café. Então a riqueza era gerada dentro dessas atividades agrícolas, tá certo? Mas a Primeira República, antes de eu falar de uma outra atividade, eu trouxe aqui também algumas fotos, algumas imagens que representam essa atividade cafeicultora, tá certo? Então aí você tem trabalhadores de um lado, né, colhendo o café, depois descascando ali o café, e aqui você percebe como essas grandes propriedades cafeicultoras, realmente elas são grandes, né? Então aí você tem a questão do latifúndio, da grande propriedade rural, né, na região do café, principalmente ali em São Paulo, tá certo? E agora sim, uma outra economia que começa também a ganhar destaque é a questão da industrialização, tá certo? A República, ela também traz o sentido, né, também fomenta essa questão de desenvolver uma atividade industrial para esse nosso país, beleza? Então nós temos de um lado atividades agrícolas, o café principalmente, e ali você vai ter a principal sustentação, né, dessa economia brasileira, e do outro, o desenvolvimento das indústrias também dentro desse Brasil, certo? Então essas indústrias, elas começam a serem implantadas nas principais capitais brasileiras, certo? Tanto no Nordeste como também no Sudeste e principalmente no Sudeste. A principal região, né, industrial ainda hoje é o Sudeste brasileiro. E aí você vai ter o famoso eixo Rio-São Paulo, Rio de Janeiro e São Paulo, tá certo? Muito da riqueza conseguida pela venda de café em São Paulo era reinvestida justamente aí para o desenvolvimento dessa industrialização. Por isso que São Paulo passa a ser, além de ser, né, a principal região que exporta café, também passa a ser a principal região industrializada desse nosso país e ainda hoje lidera, né, possui essa hegemonia econômica, tanto na questão agrícola como principalmente aí na questão industrial, certo? As principais indústrias eram os de tecido, então aí você tem a indústria têxtil, tá certo? De alimentos e também de bebidas. Então nós temos aí essas primeiras atividades industriais que passam também a ser fomentadas, né, nesse primeiro momento da República Brasileira, tá certo? Nesse primeiro momento aí republicano. E aqui tem algumas imagens que mostram um pouco dessa vida industrial e urbana, tá certo? Então, cada vez mais que a indústria ela se expandia e se fortalecia dentro dessa realidade brasileira, mais o setor urbano crescia e também se expandia, tá certo? Então, essas imagens mostram algumas cenas desse cenário urbano e industrial, tá bom? Então é isso. Chegamos aqui no final de mais uma aula. Né, tentamos aí entender um pouco, né, analisamos aí as principais características políticas e econômicas desse primeiro momento republicano. E é isso. Valeu aí pela presença. Muito obrigado. Uma boa tarde e até uma próxima aula. Valeu. Tchau, tchau.